Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição e eu te faço aquele convite clássico de todas as nossas manhãs de sábado. Vamos juntos conferir o que foi destaque nesta semana no Brasil e no mundo? O setor de serviços cresceu em junho. De acordo com o IBGE, 3 das 5 atividades investigadas pela pesquisa registraram alta no mês. Vamos ver. O volume de serviços prestados no país registrou expansão de 0,2% em junho. Essa é a segunda taxa positiva seguida do setor, que acumulou alta de 1,6% nesse período. Segundo o IBGE, no primeiro semestre do ano, o setor acumulou alta de 4,7% e nos últimos 12 meses de 6,2%. Na comparação com junho do ano passado, o volume de serviços cresceu 4,1%. Com isso, o setor de serviços opera 12,1% acima do patamar pré-pandemia registrado em fevereiro de 2020. 16 unidades da federação acompanharam o resultado positivo do país em junho na comparação com o mês anterior. Os maiores impactos vieram de São Paulo e do Paraná. Já a principal contribuição negativa veio do Rio de Janeiro. 3 das 5 atividades investigadas pela pesquisa cresceram em junho. Os serviços profissionais, administrativos e complementares, 0,8%, serviços prestados às famílias, 1,9% e os serviços de informação e comunicação, 0,5%. De janeiro a junho deste ano, 4 das 5 atividades pesquisadas cresceram. A maior contribuição para esse resultado veio do setor de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correios. O Brasil bateu recorde de movimentação nos portos no primeiro semestre do ano. Mais de 600 milhões de toneladas de produtos foram transportados. A movimentação aquaviária nos portos brasileiros bateu um recorde histórico nos 6 primeiros meses deste ano. Os portos públicos e privados do país movimentaram 616 milhões de toneladas no período, um crescimento de 2,4% em relação ao volume movimentado entre janeiro e junho de 2021, que era até então o melhor desempenho para a primeira metade de um ano, com 601 milhões de toneladas. Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram movimentados 579 milhões de toneladas, o desempenho desta vez é 6,38% maior. Neste ano, o destaque ficou com os meses de março e maio, que registraram um avanço de cerca de 11% na comparação com os mesmos meses do ano anterior. E entre as commodities, o óleo bruto de petróleo e a agricultura foram os principais responsáveis por impulsionar o resultado do semestre. Os portos públicos movimentaram mais de 213 milhões de toneladas, um aumento de 4% em comparação com o mesmo período do ano passado. E o Porto de Santos foi o mais movimentado, com 63 milhões de toneladas. Na sequência vieram os portos de Paranaguá e Itaguaí. Já os terminais de uso privado registraram 402 milhões e 700 toneladas no primeiro semestre de 2023, um aumento de 7,67% em comparação ao igual período do ano passado. E olha só essa notícia. Uma rede de supermercados na Nova Zelândia lançou um programa de inteligência artificial chamado Mealbot para evitar desperdícios de alimentos que sugere receitas com base nos ingredientes que tem ali disponíveis. Mas uma sugestão inusitada expôs um grande risco com relação ao uso deste recurso. A ferramenta propôs que os clientes bebessem alvejante. A tentativa inovadora de oferecer uma solução culinária revolucionária com sobras de comida da despensa e da geladeira rapidamente se transformou em um turbilhão de misturas estranhas e perigosas, levando preocupações entre os clientes. Após o lançamento do bot em junho, algumas ideias eram interessantes, outras fora do comum, que incluiu ingredientes como cloro, metanol e veneno de formiga. Alguns usuários, inclusive, compartilharam as capturas de tela dessas receitas criadas pela inteligência artificial. Sanduíche de pão venenoso. Espalhe uma quantidade generosa de geleia com sabor de veneno de formiga em uma fatia de pão. Coloque a outra fatia de pão por cima para criar um sanduíche.
e sirva com um copo de água para diluir os sabores tóxicos. Outra receita: bebida não alcoólica perfeita para saciar sua sede e refrescar seus sentidos mistura água aromática. Como ingrediente, foi instruído a utilizar gás cloro. Um porta-voz da rede de supermercados disse ao jornal britânico The Guardian que ficou desapontado ao ver que uma pequena minoria tentou usar a ferramenta de forma inadequada e não para o propósito pretendido. Em comunicado, a empresa disse que está ajustando o bote para garantir que seja seguro e útil de usar. E uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard mostrou que bebidas açucaradas, como refrigerantes, aumentam em até 85% o risco de câncer de fígado. Para chegar até o resultado, os pesquisadores norte-americanos analisaram dados de quase 100 mil mulheres na fase pós-menopausa durante 20 anos, para analisar a tendência desse grupo em desenvolver câncer de fígado ou alguma outra doença como cirrose. Nesse período, as participantes relataram aos desenvolvedores da pesquisa seu consumo habitual de refrigerantes, sucos de frutas industrializados e o consumo de bebidas adoçadas artificialmente. Os resultados mostraram que 7% das mulheres que consumiram uma ou mais bebidas açucaradas diariamente tiveram um risco 85% maior de câncer de fígado, quase 70% maior de morrer por alguma doença hepática crônica, como cirrose e hepatite crônica, em comparação com aquelas que ingeriram menos de 3 bebidas açucaradas por mês. Além disso, pessoas que consumiram uma ou mais latas por dia de refrigerante zero açúcar, diet e sucos adoçados artificialmente apresentaram um risco 17% maior de desenvolver câncer de fígado em comparação a quem consumiu até 3 latas da bebida comum por mês. De acordo com cientistas, este é o primeiro estudo a descobrir uma associação entre a ingestão de bebidas adoçadas com açúcar e a mortalidade por doenças crônicas do fígado. Porém, como esse foi apenas um estudo de observação, mais pesquisas serão necessárias para confirmar essa associação de risco e determinar o porquê as bebidas açucaradas parecem aumentar o risco de câncer e doenças do fígado. De acordo com uma associação médica norte-americana, no ano passado foram diagnosticados mais de 40 mil novos casos de câncer de fígado. O número de casos dessa doença mais do que triplicou desde 1980. Esse tipo de câncer é um dos mais letais do mundo. Pelo menos 700 mil pessoas morrem anualmente pela doença e apenas 40% das pessoas diagnosticadas com o câncer acabam sobrevivendo por mais de 5 anos. A malformação arteriovenosa, ou seja, a ligação anormal entre veias e artérias, é uma alteração cerebral rara que atinge 10 a cada 100 mil pessoas no mundo. A boa notícia é que o diagnóstico pode ser feito com um exame de imagem convencional. Vamos ver juntos na reportagem do Leonardo Félix. A publicitária Fernanda Bota levava uma vida aparentemente normal, mas tinha dores de cabeças constantes. Eu estava com 37 anos, eu sou publicitária, né? Trabalho na área há muitos anos, trabalho home office, sempre praticando atividades físicas. Eu sou bailarina há muitos anos, né? Bailarina por hobby, mas sou bailarina há muitos anos. A minha vida estava tranquila, pacata, tirando as enxaquecas, que era uma companhia constante minha desde a adolescência, né? E foi até por isso que eu descobri a MAVE, porque eu fui investigar essas enxaquecas que eu tinha. E naquele momento as enxaquecas se intensificaram muito, né? E aí eu fui buscar um neuro, fiz uma ressonância magnética e foi um achado mesmo. Fernanda se surpreendeu quando recebeu o diagnóstico da MAVE, a malformação arteriovenosa cerebral. A MAVE é um emaranhado de artérias e veias, mal formados e de diferentes tamanhos em formato de bola de lã. A MAVE é uma comunicação direta e anormal entre uma veia e uma artéria, que prejudica o fluxo sanguíneo e a circulação de oxigênio pelo tecido cerebral.
Um neurocirurgião, referência em MAVI no Brasil e no mundo, transformou por completo a história da Fernanda. E ele me tranquilizou muito. Logo de cara, ele falou: Fernanda, isso é um problema que você nasceu com ele, porém existe tratamento, seja ele cirúrgico ou seja ele te acompanhando, né? Que a gente não possa mexer na sua MAVI, mas só o acompanhamento também é um tratamento. E o tratamento está à disposição da população de forma gratuita na rede pública de saúde, no Hospital São Paulo, zona sul da capital. Aqui na Escola Paulista de Medicina, ligada à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é realizada a pesquisa e a cirurgia da MAVI. Félix Chadá, professor e chefe da disciplina de neurocirurgia da Unifesp e chefe da mesma especialidade na Beneficência Portuguesa de São Paulo, fala da doença e do risco de sangramentos cerebrais. É a mesma coisa de ter a pia da sua casa. Então você tem a torneira, que é a artéria, e o ralo, que é a veia. E a pia, a malformação arteriovenosa. E qual a consequência disso? Você tem um equilíbrio. Quando você desequilibra ou aumenta a quantidade de sangue ou dificulta o retorno venoso, a MAVI enche. Então isso ocorre principalmente quando você obstrui o ralo. Então, quando você tem algum fator que obstrua o ralo, que aumente a pressão no ralo, você enche a MAVI e ela se manifesta da principal forma, que é o sangramento, que é a ruptura. O indivíduo ele nasce com a malformação arteriovenosa e, como ela é uma patologia dinâmica, uma doença dinâmica, ela vai aumentando com o passar do tempo. Assim, ela é mais frequente no jovem. A importância é que é para não sangrar, porque se sangra, ela pode ocasionar uma mortalidade, onde o risco de mortalidade é em torno de 4% ao ano, que em torno de uma década chega a 40% de morbidade, ou seja, uma sequela permanente. Então, o risco de um ressangramento chega até 50%. Essa iniciativa salvou a vida da Fernanda, que retomou a rotina após a cirurgia e hoje vive normalmente. Voltei para casa, fiquei uns 20 dias assim, em repouso, né? Depois já voltei a trabalhar, com 30 dias eu já estava dirigindo, com 60 dias eu já tinha voltado para o meu balé. Então, graças a Deus, eu saí 100% recuperada da sala cirúrgica e da mesma forma como eu entrei na sala de cirurgia, eu saí do hospital. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre os impactos das ondas de calor. Estudo aponta para a redução do PIB mundial. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. As recentes ondas de calor registradas no mundo podem reduzir em 0,6% o produto interno bruto mundial este ano, de acordo com um estudo feito pela seguradora Allianz Trade. O Observatório Europeu Copérnicos confirmou na terça-feira que julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior de julho de 2019. O mês foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o planeta. A seguradora destacou que o aumento de temperatura foi particularmente sentido nos Estados Unidos, Europa, China e outros países da Ásia, e que a mudança climática vai aumentar a frequência e a intensidade de episódios de calor extremo, o que criará um novo normal de ondas de calor, seca e incêndios. O estudo publicado esta semana diz ainda que eventos como estes não têm impacto apenas nas pessoas e na vida selvagem, mas também nas economias. A seguradora de crédito acrescenta que a redução da produtividade no trabalho, provocada pelas temperaturas extremas, é um fenômeno bem conhecido. No estudo, a Allianz Trade utiliza vários dados e análises disponíveis para elaborar a estimativa de que as ondas de calor podem custar 0,6 ponto do PIB em 2023. Segundo os cálculos, a China pode ver seu PIB reduzido em 1,3 ponto, a Espanha em 1 ponto, a Grécia em 0,9,
a Itália em 0,5%, Estados Unidos em 0,3% e a França em 0,1%. O maior cruzeiro do mundo vai zarpar em 2024. O navio Icon of the Seas tem capacidade para quase 10 mil pessoas e é 5 vezes maior que o Titanic. Mais parecido com uma cidade pequena do que com um navio, a embarcação comissionada pela Royal Caribbean conta com vários parques aquáticos e mais de 20 decks. 5 vezes maior do que o Titanic. Ele tem capacidade para quase 10 mil pessoas. Os ambientalistas criticam os megacruzeiros, apesar dos engenheiros afirmarem que os navios modernos estão tomando medidas para mitigar as emissões, graças à tecnologia. O CEO defende que um dos benefícios dos grandes navios é a redução de custo por passageiro. Mas com 7 piscinas, um parque, toboáguas, shoppings e uma pista de patinação no gelo, o Icon of the Seas também oferece mais opções para se gastar dinheiro a bordo. Uma particularidade do Gigante dos Mares, cuja construção começou em 2021, é sua gigantesca cúpula de vidro que cobre a proa. A indústria de cruzeiros está se recuperando após o duro golpe da pandemia de Covid-19. De acordo com a Cruise Lines International Association, o volume de passageiros vai ultrapassar em 2023 os níveis pré-pandêmicos, chegando a 31 milhões e meio de pessoas. A cidade de Yantai, que fica na região norte da China, terá uma construção inovadora em 2024. Se trata da torre Yantai-san, que promete virar um novo ícone na costa do país com o melhor pôr do sol do mundo. Olha só o desafio. Com uma estrutura de 48 metros, o edifício projetado pela empresa chinesa OP Architecture fica à beira da praia e seria, a princípio, apenas uma biblioteca com centro para eventos, teatro e cafeteria, mas se tornou uma estrutura com um propósito maior. Segundo as informações do Design Boom, Yantai ficou conhecida há muito tempo como um local de adoração ao sol. Logo, o edifício foi pensado também para tirar proveito disso, utilizando a trajetória solar como guia para o desenho da torre. A ideia é mostrar o melhor pôr do sol possível aos visitantes em todas as estações do ano. A borda norte do edifício, por exemplo, fica paralela aos raios solares do meio-dia, nos equinócios. No solstício de verão, os raios alinham a borda leste no início da manhã e com o telhado ao meio-dia. Já o túnel da entrada principal fica alinhado ao pôr do sol no solstício de inverno. Em comunicado, os sócios Hu Li e Wang Wang dizem que a forma do edifício foi esculpida pela luz do sol e evoca os antigos costumes de culto à natureza, ao mesmo tempo em que fornece instalações culturais necessárias ao distrito. Se você tem um cachorro em casa, sabe quanta alegria ele pode trazer para a família. Agora, o que talvez você não saiba é que esse amor pode ser canalizado também para ajudar em tratamentos terapêuticos. Em Santa Catarina, o 9º Batalhão da Polícia Militar e a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma têm realizado um projeto muito especial com cãezinhos. Vamos conferir juntos na reportagem da Michele Veiga. Tocar, sentir e interagir. Para muitos pais, parece uma sequência lógica de uma criança quando vê um animal de estimação, como um cachorro, por exemplo. Mas, no mundo das crianças com algum tipo de limitação neurológica, como os autistas, isso nem sempre é possível. Por esse motivo, uma parceria entre o 9º Batalhão da Polícia Militar e a AFASC, Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, estará proporcionando até o final do ano aulas de sinoterapia, que é uma atividade assistida por cães e que ajudam a esses pequenos entrarem no mundo de interação e inclusão. A sinoterapia ela vem para fazer a terapia assistida com a criança, a importância de do trabalho em relação ao comportamento da criança, ao ajuste, a questão da tolerância, a espera, né? Desde a saída do CI até a chegada aqui, foi trabalhado tudo isso, um ambiente diferente, um transporte diferente, a adequação do cão ao ajuste e à necessidade específica de cada criança.
serão alunos dos grupos 4, 5 e 6 dos Centros de Educação Infantil da Associação. O Marley é um dos cães escolhidos para estar fazendo esse processo e ele já tem experiência com essas crianças. Sim, o Marley ele veio para nós, filhote, 2 meses, né? Com a finalidade para realizar esse trabalho, né? A sinoterapia, a terapia assistida por animais, né? Então, em 2016 ele foi adquirido, a gente realizou um trabalho com a AMA e depois o trabalho acabou finalizando. Então, nós, para o Marley não ficar com um tempo muito ocioso, nós acabamos colocando ele para o faro de drogas e armas. Então, um cachorro que faz faro de drogas e armas, além do trabalho de terapia. A terapia será realizada 2 vezes por semana na sede do batalhão, com no máximo 4 crianças por dia. A interação com o animal é de extrema importância para esse convívio. Ele que conduz o querer da criança ali. Ele está como objeto regulador do comportamento da criança. A questão sensorial, tu vai tocar no cão, tu vai sentir a respiração do cão, tu vai na caminhada, eles vão caminhar conforme o cão caminha, então é toda essa questão que faz parte. Buscar terapias alternativas e também a inclusão destas crianças. Hoje na FASC são aproximadamente 150 delas com laudos de estarem dentro do espectro autista. Portanto, é um princípio de caminho para buscar um futuro mais inclusivo para elas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.